Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Obrigado, Jesus, pela obra da cruz. Nós estamos no dia de Páscoa. Você pode se assentar. O dia de Páscoa é um dia muito especial. Deve ser para você e para mim de uma forma muito especial. Por quê? Porque nós comemoramos hoje o dia não do coelhinho da Páscoa. Tem gente que não sabe disso, né? Mas nós comemoramos hoje o dia em que Jesus ressuscitou. Mateus capítulo 28, se você puder abrir comigo, por favor. Fala sobre esse dia. Não tinha como eu não falar sobre isso. Quero começar a mensagem assim. Diz assim: no dia depois do sábado. Eu não sei se você conhece Israel, ou pelo menos conhece a história do povo hebraico, né? Mas eles guardam o sábado, como o povo judeu, né? Eles guardam o sábado, durante o sábado, e eles não contam os dias como nós contamos. Como assim, um dia não vira no outro dia, pela meia-noite, nós contamos o nosso relógio, né? Sabe como eles contam os dias em Israel? Eles contam no entardecer. Quando o sol se põe ali, acaba o dia para eles. Então, é muito importante você entender o contexto histórico do que estava acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes você lê e você está tão distante daquilo, né? Por exemplo, se eu falar algumas coisas para você de uma cultura, vamos dizer, uma cultura americana, as minhas duas outras culturas que estão relacionadas à minha vida. Eu sou filho de italiano, minha família é toda italiana, e eu moro nos Estados Unidos. Então, se eu falar algumas coisas da cultura italiana para você, talvez não faça sentido. Ou se eu chegar para você e contar para você um pouco como é a vida nos Estados Unidos, se eu falar um detalhezinho para você, você não vai entender. Mas eu vou entender. As pessoas que moram lá, elas entendem rapidamente. Assim como um americano que bateu aqui no Brasil e vai falar sobre um assunto aí de futebol, um detalhezinho que para nós, puxa, eu entendo tudo sobre isso. Por quê? Porque faz parte da sua vida. E é importante você entender que aquilo que você foca, você está honrando. Muitas vezes nós não focamos algumas coisas porque não faz parte da nossa vida, né? Eu estava brincando ontem com um amigo meu, eu falei: olha, você está tanto no Brasil, a gente está conversando tanto aqui, né? Estava falando com o Jason, eu falei assim: você devia aprender em português. Estava falando com ele: aprenda português. Não, eu estou aprendendo, tem que aprender, faz parte da cultura. Não é tão difícil, não é difícil não. É só você honrar, é só você começar a botar foco. É verdade, aí ele ficou animado com a palavra. Depois do sábado, esse capítulo 28 de Mateus diz assim: tendo começado o primeiro dia da semana, quer dizer, o dia começa, diferentemente do nosso entendimento, começa com a virada do dia. Quer dizer, é como se Deus estivesse falando assim: acabou um dia e começa um outro dia com o sol que se põe. Todas as coisas que são luzes na sua vida, todas aquilo que você importa na sua vida, Deus sabe o que Ele faz em nós. Essa é uma mensagem para você refletir muito. Ele te dá uma oportunidade de um reset, todos os dias. Por isso que Ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É como se a noite fosse para Deus e para você uma oportunidade de reflexão sobre as coisas que você honra e as coisas que você não honra. As coisas que são importantes para você e as coisas que não são importantes para você. Em outras palavras, muitos de nós não focamos. E é importante você entender que a honra é um caminho para você caminhar. O estabelecimento, fala comigo, o estabelecimento. Mas vamos começar aqui em Mateus capítulo 28, depois nós vamos nesse tema, tá? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando no sepulcro, rolou a terra, a pedra da entrada,
e se assentou sobre ela. Sua aparência era como de relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas temeram de medo e ficaram como mortos. Todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, há um terremoto. Começa um terremoto, fala comigo, um terremoto. Todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, acontece um terremoto. Ageu capítulo 2 diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ele disse: abalarei os céus e a terra. Abalarei os céus e a terra e trarei as riquezas das nações nas suas mãos. O que ele está dizendo? Ageu capítulo 2, ele está dizendo assim: quando a glória de Deus se manifesta, é uma oportunidade para Deus recomeçar algo na sua vida e trazer aquilo que é realmente importante para o seu coração e arrancar aquilo que não é importante na sua vida. É isso que a glória de Deus ela faz, ela arranca aquilo que não é importante para você e coloca aquilo que é realmente importante na sua vida. A Páscoa nada mais é uma oportunidade de você fazer esse paralelo, arranque as coisas na sua vida que não são importantes e comece a focar naquilo que realmente vale a pena. Quanto tempo a gente demora para isso acontecer nas nossas vidas? Eu quero pedir perdão, porque muitas vezes parece que a gente está soando arrogante ou está falando algumas coisas sobre expor o pecado, mas não é nada disso, queridos. É com temor de Deus, porque nós somos os primeiros que queremos ser parecidos com Jesus. Queremos ser parecidos com Jesus, e meu desespero não é porque eu sou perfeito, o meu desespero não é porque eu acho que eu já tenho alcançado alguma coisa. Meu desespero é de ver uma geração que não presta atenção naquilo que precisa prestar atenção. É esse o ponto. O ponto não é você ser perfeito. O ponto não é você ser imperfeito. O ponto é o que você foca, o que você presta atenção, o que você honra, o que você coloca em prioridade nas nossas vidas. Então, quando a gente expõe algumas coisas, como nós falamos ontem, de oração, de tempo, não é que nós somos perfeitos, muito pelo contrário, mas o que nós enfatizamos. E a ressurreição, aqui em Mateus capítulo 28, nada mais é, nada que menos é, uma oportunidade de ressurgir algo novo na sua vida. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, e a Páscoa hoje precisa representar para você uma honra. Você precisa começar a honrar as coisas que Deus honra. Comece a focar naquilo que Deus foca. E por outro lado, comece a tirar da sua vida aquilo que não faz mais sentido. Eu tenho um filho meu, está lá nos Estados Unidos, tem muitos filhos, mas eu estou falando em prioridade dessa obra que Deus tem feito na vida dele. Ele era quase idólatra por futebol. Nenhuma coincidência aqui é semelhança, né? Mas esse tem todas as camisas, todas do Atlético Mineiro, mas todas de ponta a ponta. Saiu, ele tinha uma coleção enorme, aquele mundo de coisa. E hoje Deus está falando, Deus falou com ele: faça jejum de tudo, entrega tudo e faz jejum disso. Eu falei: filho, não, é muito, né? Deus falou: é muito que Deus está me pedindo. Para quem conhece ele, sabe. E aí ele começou a fazer isso. Comecei a fazer jejum, não assisto nenhum jogo de futebol, não que seja errado, em hipótese nenhuma. Não é nada disso, não me interpretem mal, mas é o exagero, é o foco, é a idolatria. E Deus começou a trabalhar no coração dele. Porque hoje ele tirou o foco daquilo que era importante no coração dele e colocou outro foco naquilo que realmente vale a pena. Estou falando de um rapaz de 19 anos. Mateus 28, versículo 10 diz: não tenham medo. Diga para o teu irmão: não tenham medo. Não tenham medo do sol que se põe e da escuridão que vem. Não tenham medo de novos horizontes que vão nascer na sua vida.
Quando você começa a abrir mão de coisas, porque um dia, querido, preste atenção, algo que para nós é tão comum, mas não é normal. O sol do meio-dia desaparece. Você já imaginou que todos os dias o sol que brilha, e se ele não voltasse a brilhar mais? Imagina uma noite que decidisse, olha, o sol não vai aparecer mais. Mas você tem confiança que de manhã ele vai estar lá de volta. Você sabe que de manhã você acordar, o sol está lá. Sim? Mas o dia termina, não quando dá meia-noite, mas quando o sol se põe. Em outras palavras, Deus está sempre querendo recomeçar, mas para recomeçar, a noite tem que aparecer na sua vida. As trevas têm que acontecer. E você tem certeza absoluta que no dia seguinte o sol vai aparecer. Você tem convicção, você não se preocupa. Você não passa a noite inteira desesperado, o sol vai aparecer ou não. Você não fica desesperado, preocupado à noite, será que o sol vai aparecer na manhã de manhã? Ou será que nós vamos continuar assim? Existem lugares na terra que 6 meses o sol não aparece. Você sabia disso? Se eu levo você para a Escandinávia, para a Dinamarca, ao contrário, e existem também dias que o sol não se põe. Mas nós estamos acostumados ao quê? A saber que o sol vai aparecer. Então Deus fala assim: quando o sol se pôr, saiba que amanhã eu vou fazer algo novo na sua vida. Levante a sua mão e fala: não tenha medo, não tenha medo. Ele vive, Ele ressurgiu. Não tenha medo das trevas que podem acontecer. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo, porque Ele vive. 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 Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida levante as suas mãos assim. O sol vai aparecer de novo. Ele aparece na vida de cada um novamente, para todos os que confiam que Ele ressurgiu. O sol vai aparecer na sua família. O sol vai aparecer de novo na sua casa. O sol vai aparecer de novo na sua vida financeira. O sol vai aparecer de novo na saúde da sua família. O sol vai aparecer novamente. Não se preocupe, o sol vai aparecer. Não, o sol vai, é só por um tempo que ele te deixa. Só por um tempo que o sol fica parado. É só por um tempo que ele não aparece aqui, mas Deus é tão fiel que às vezes ele não aparece aqui, mas ele está aparecendo lá no Japão. O sol está lá, sabe, queridos? Ele está aqui, Ele está aqui. Então não se preocupa. Jesus, Ele ressurgiu. Não se preocupe na sua casa. Toda vida cristã tem a ver com uma palavra: entrega e confiança. O reino de Deus se expande através da honra. Fala comigo: o reino de Deus se expande através da honra. Quando você honra o Senhor, o sol aparece na sua vida. Aquilo que vamos evidenciar em nossos corações, nos nossos ambientes, nas nossas atmosferas, é demonstrado pela sua fé e confiança que Ele vai aparecer. À medida que o nosso coração entende que o real sentido do princípio da honra é gerarmos um ambiente, o quê? Um ambiente de confiança, um ambiente de paz, um ambiente de você não se preocupar. Você está no meio do barco, no meio da noite, né? No meio da noite, dormindo. E eu amo esse texto quando está no meio do barco, a tempestade está lá.
E eu quero saber sobre o travesseiro de Jesus. Alguém já pregou sobre o travesseiro de Jesus? A Bíblia fala que Jesus tinha um travesseiro. E eu queria saber o conteúdo daquele travesseiro daquela época. De pena, Jesus pegou um travesseiro e dormiu no meio da tempestade. Os discípulos, apavorados, chegaram para Jesus dizendo: Senhor, tu não sabes que nós vamos morrer aqui? Você não se preocupa conosco? Mas ele sabia de onde ele veio, ele sabia a noite, e ele sabia que o sol ia ressurgir. Então ele pegou o seu travesseiro e dormiu. Levante a sua mão assim, pega seu travesseiro e dorme. Pega seu travesseirinho aí de Jesus e dorme com ele. Tem uns que até de pelúcia, né? Tem uns que dormem com travesseiro de pelúcia, mas pega o seu travesseiro de Jesus aí e dorme. Descansa, confia nele. Confia que o sol vai aparecer de novo. O sol vai aparecer, a tempestade vai passar, os ventos vão parar e ele vai chegar, ele vai te levar para o lugar seguro. Mas você precisa focar, honrar. A honra tem a ver com descanso. Sabia disso? Descanso. Porque quando Jesus estava dormindo, ele estava honrando o Pai. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia aquilo que ele carregava. Ele sabia que a vida dele não ia se perder ali naquele momento. Ele tinha certeza. Porque o Pai e a confiança que ele tinha, que Deus havia levado ele por aquele propósito, ele sabia que aquele lá não era o final da vida dele. Então ele dormiu. Então uma das características do seu travesseirozinho é você saber a sua identidade. Uma das características do seu travesseiro é você dormir nele. Eu sei que eu vou passar, por quê? Porque Deus não acabou a história comigo. Porque essa história não termina naquilo que as circunstâncias falam sobre a minha situação, mas sim aquilo que Deus fala. Não olhe as circunstâncias da vida e pensa assim: elas ditam aquilo que eu serei e aquilo que eu vivo. Mas essas circunstâncias não falam aquilo que Deus diz que eu sou e nem para onde eu vou. Então o travesseiro de Jesus representa tudo isso. E representa a honra do Pai, porque quando você descansa, você honra a Deus. Mal do século. Qual é o mal do século? Você sabe o mal do século? Que seu nome. Patrick, tinha um nome chique esse, Patrick. Nome bem de brasileiro ele tem? Patrick, vamos lá. Patrick, qual é o mal do século, Patrick? Depressão, ansiedade, não é? Esse é o mal do século. Por quê? O povo não tem quem descansar. Alguém sofre de depressão? Alguém sofre de, como é que chama aquele? Síndrome do pânico. Sabe qual é a solução? Não é remédio. Hoje em dia os médicos só dão remédio. Nada contra também, eu não sou médico, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas a minha sugestão para você já tentou de tudo, já tomou todos os remédios na sua vida, você já entrou, você acha que é algo clínico na sua vida, ok, você vai tentar o que você nunca tentou. Arruma um travesseiro de Jesus. Mal do século. Senhor, pode aplaudir que é para Jesus. Aplauda mais forte. Você vai comprar um travesseiro e botar lá Jesus. Fazer propaganda aqui para quem tem loja de travesseiro. Compra um travesseiro e bota lá, escreve Jesus. E pega aquele travesseiro e escreve bem grande assim, Jesus, e nele descansarei. E pega aquele travesseiro e dorme lá com ele. E você vai assim: eu descanso nele, eu sei que o Senhor tem paz. Aí Deus vai começar a te dar paz. E a depressão vai embora, porque a depressão ela não consegue suportar, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então você vai começar a dormir em Jesus. É difícil eu perder uma noite de sono. Não é porque eu não tenho problema. Porque quando a coisa está muito complicada, um caos, um mundo de conta, um mundo de problema para resolver, é pepino para lá e para cá, sabe o que eu faço? Eu vou no meu lugar secreto e falo: Jesus,
Isso é tudo seu, porque eu não consigo resolver nada, Senhor. Eu vou dormir no teu travesseiro, eu vou descansar. Parece irresponsabilidade. Parece irresponsabilidade, parece, diante da opinião dos discípulos, Jesus estava sendo irresponsável. Diante da opinião dos discípulos, Jesus não amava eles, porque não queria fazer nada por eles. Mas não é nada disso. É honrar o Pai, com seu coração de descansar no meio do caos. Eu duvido que Satanás consegue te pegar com depressão, se no meio do caos você descansa nele. Não consegue. Porque se você consegue passar pela prova da tribulação e consegue dormir, meu filho, na hora da alegria, aí que é festa. Então você honra, fala para o teu irmão, você honra o Pai quando você descansa. Quando o sol se põe e você sabe, que tem certeza que o sol vai aparecer às 6 da manhã ou qualquer horário parecido. A palavra judaica honra é a palavra ková, que significa peso. Fala comigo, peso. O peso da honra, tá? Portanto, a pessoa honrada é tida como poderosa, ou tida como importante. Então, ou você recebe o peso da honra, ou você recebe o peso da ansiedade. Ou você honra a Deus, ou o peso da ansiedade vai vir sobre você. E aí reflete no seu corpo físico. A dificuldade da vida, os problemas. Por quê? Porque você não consegue suportar os seus limites. Porque não é Deus que está controlando você. É você que está tentando controlar a sua vida. E aí vem uma questão de honra. A questão de, como filhos de Deus, Deus tem prazer em ajudar você a vencer suas lutas. Mas você não pode estar na frente. Ele tem que estar na frente. Você entendeu? O Senhor precisa te colocar a responsabilidade. Abra comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Moisés havia morrido e agora Josué ocupou o espaço dele. Não é fácil ocupar, gente, é muito fácil ocupar o espaço de alguém fracassado. É fácil, tá? Eu vim aqui na igreja e falar, e suponhamos que não é o caso, graças a Deus, os pastores não estão fazendo um bom trabalho. É fácil substituir. Agora substituir alguém que está fazendo um excelente trabalho é difícil. Aliás, e substituir alguém que rompeu e levou o povo de Israel do Egito para a terra prometida, aí é mais difícil ainda. Olha a situação de Josué, ele estava ansioso, ele estava preocupado, ele estava desesperado. Meu querido, Josué estava completamente desesperado, porque eu vou substituir aquele homem que levou o povo a um lugar que nunca ninguém jamais vai ocupar o espaço desse homem. Como que eu vou ocupar esse lugar? Ele estava ansioso, meu querido. Abra comigo Josué capítulo 1, você vai entender. Ele estava tão desesperado. Por quê? Porque como ele ia ocupar? Por isso, em Josué capítulo 1, Deus está afirmando todo o tempo a sua identidade. Por isso, Josué capítulo 1, ele está arrancando a ansiedade dele e ensinando um caminho para a expansão do reino de Deus na vida dele. É por isso que Josué capítulo 1, ele está dizendo, fica tranquilo, Josué, fica tranquilo, não é você, fica tranquilo, não é a sua habilidade, fica tranquilo, não é porque não é quem é você, é quem sou eu. Fica tranquilo, Josué, o sol se pôs, mas ele vai nascer de novo com você também. Fica tranquilo, Josué, não foi na habilidade de Moisés que eu trouxe o povo para cá, fui eu. Então o capítulo 1 todo, você lê o capítulo 1, eu não vou ler por causa do horário. Preste atenção. Josué capítulo 1 todinho, ele está ensinando Josué, sabe aqui? A confiar. Esforça-te. Só tem o quê? Só quê?
perspectiva do travesseirinho. A única coisa que Deus pediu para Josué foi: pega seu travesseiro e dorme. E só esforça, porque a sua alma está gritando demais. Tem gente que a alma grita, acorda no meio da noite ansioso, toma remédio para dormir, não consegue, porque é o mal do século. Tem gente morrendo de infarto, gente morrendo de depressão, se suicidando. Por quê? Não tem ânimo, não tem vontade de viver, não tem vontade de se esforçar. Então Deus, a primeira coisa, olha lá, capítulo 1, versículo 9: esforça-te, Josué, eu vou te ensinar o segredo. Bom ânimo, bota a tua alma para cima, levanta a tua alma para alto, pega seu travesseiro, escreve lá Jesus e dorme. Esforça-te, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei. Tu farás. Deus começa a afirmar você. Deus começa a falar sobre você. Deus começa a elogiar você. Deus começa a honrar aquilo que parece algo muito pequenininho na sua vida. Lembra de Gideão? Está em Juízes capítulo 6, que o anjo aparece para ele assim, disse: levanta-te, homem valente. Homem valente não tinha nada. Medroso, morrendo de medo, temeroso, pegando o trigo no meio do lagar, escondido ali. Mas o que aconteceu com Josué? O que aconteceu com Gideão? O que aconteceu é que 40 anos antes, uma mulher chamada Débora se levantou como uma juíza e profetiza. E ela não quis se levantar sozinha. Sabe o que ela fez? Ela profetizou que um dia se levantassem os Gideões da vida. Então a oração de Débora foi que um dia Deus levantasse o quê? Os homens ali, para cumprir o papel que ela estava executando temporariamente. E sabe o que aconteceu? Ela era improvável, porque uma mulher naquela época ser juíza e ser profetisa era quase impossível. Então Deus levanta juíza, Deus levanta mulheres, porque os homens não ocuparam seus espaços. E quando Ele levanta, é de Deus. Deus levanta pastoras, Deus levanta pastores, Deus levanta mulheres de Deus. Mas porque os homens estão calados. Agora o papel das profetisas, o papel das pastoras é sempre o quê? Vamos levantar o sacerdócio masculino. Vamos não ocupar agora as feministas gospel. Vamos ocupar o quê? Os incapacitados. As Déboras são as improváveis e os Gideões são os incapacitados. Então Deus está levantando as improváveis, porque Deus precisa levantar os incapacitados. Deu para você entender? Deus levanta as improváveis, porque não era provável, para que Deus um dia levantasse os Gideões, morrendo de medo, ansioso, preocupado, desesperado, morrendo de medo, inseguro, medroso. E Deus levanta aqueles homens, aquele homem. Primeira coisa que Deus prova a Gideão, a sua fé. Pega seu travesseirinho, escreve lá Jesus e dorme. Não é com 50 mil, é com 300, cara. Não é na sua força. Você aprendeu como homem que é na sua força. Você aprendeu como homem que é na sua capacidade. Mas comigo é no travesseirinho. Jesus. Deita e dorme, descansa. Só descansa. O mundo está um caos. Um caos ao seu redor. Você vai lá dormir, fala: Jesus, eu vou dormir, eu vou descansar. Levanta a tua mão assim, descansa, cara. Levanta a tua mão bem alto assim. É um exercício de fé mesmo. Descansa, descansa, cara. Como eu vou pagar as suas contas, minhas contas? Deixa Jesus tomar o controle da sua vida. Descansa, cara. Ele é capaz de pegar um corvo e botar comida na sua casa.
Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de qualquer... Deus é capaz de... Ele é capaz, porque Ele vive, Ele não está morto. Então somente esforça-te para fazer. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Agora, uma coisa para você descansar é você também mergulhar. Uma das características de você ter a capacidade de pegar um travesseirozinho e dormir no meio da tempestade é que você tem uma capacidade extraordinária de você mergulhar em Deus no meio do caos. É isso que a gente precisa aprender. No meio do caos não é tentar achar uma solução. No meio do caos não é tentar achar um sol às 3 da manhã. No meio do sol, aprender a encontrar um lugar em Deus de paz e confiança, mergulhando em quem Deus é, no caráter de Deus, na pessoa de Deus. E aí nos momentos de caos a gente se esquece rapidamente daquilo que Deus fez na sua vida. Momentos de caos a gente começa a culpar a Deus, começa a Senhor não me ama, olha o que eu estou passando. Aí você se esquece de todas as vezes que Ele livrou você da morte. Você se esquece de todas as vezes que Ele supriu as tuas necessidades. Todas as vezes que Ele rompeu algo novo na sua vida. Deus, Jesus não precisa fazer mais nada. Não sei quem começou o culto, disse: hoje você não vai pedir nada, foi você? Hoje você vai ser só grato a Deus por aquilo que Ele já fez. E se Jesus não fizesse mais nada na sua vida a partir de hoje, você já seria grato por aquilo que Ele já fez. Ele já fez, Ele não precisa fazer, mas Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que à medida que você o ama, Ele te dá, Ele é, meu Deus, que Deus é esse, cara? Ele fala: mergulha, fala comigo, mergulha. Mergulha na palavra, mergulha na adoração, mergulha no Senhor, mergulha no caráter de Deus. Antes de você abrir o seu dia, antes de você começar o seu dia, mergulhe em Deus. A minha tendência, eu confesso para você, a sua tendência talvez é você querer acordar para resolver os problemas. Mas sabe de uma coisa? Quando você acorda, é o que eu descobri, quando eu menos faço, mais Deus faz. Quanto eu mais durmo, mais Ele aparece. Eu me sinto às vezes irresponsável. Mas Jesus me ensinou que lá na tempestade Ele não estava preocupado com a opinião das pessoas. Você não tem que estar preocupado com a opinião da sua sogra. Você não está preocupado com a opinião do seu amigo. Novamente Deus chega para para Josué aqui no capítulo 1 e diz assim: só esforça, cara. Só tem bom ânimo. Só compra um travesseirozinho e escreve Jesus. Amanhã está todo mundo na loja comprando Jesus. E manda bordar. Você tem aquelas senhoras, acho bonito que borda interior, assim, borda, né? Jesus, o meu descanso. Deus é contigo. Fala: Deus é contigo. Deus é contigo. Vamos lá. Eu quero resumir aqui pelo horário. Eu pontuei algumas coisas para te ajudar, tá? Quem não quiser anotar, está no meu livro Honra e Legado, só para fazer propaganda. Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que o sol se pôs e que uma nova estação virá na sua vida. Você tem que reconhecer: estou vivendo uma mudança de estação. Tá? Reconheça. Primeiro ponto, reconheça que o Senhor está realmente te conduzindo a uma nova estação. Tá? Número 2, procure os homens e mulheres que foram antes de você, que mais te influenciaram, que mais te marcaram, que mais foram
ponte na sua vida e comece a honrar essas pessoas. Porque a honra destrava destinos. Fala com o teu irmão, a honra destrava destinos. Então comece a procurar esses homens ou mulheres que foram referência na sua vida, que destravaram novos tempos na sua vida, que destravaram novos caminhos na sua vida, porque o sol se pôs. Eu estou sendo bem didático essa manhã, o sol se pôs e a noite apareceu. Jesus morreu, mas um dia ele vai ressurgir. Compra seu travesseiro e descansa. Esse é um período. Reconheça, número 1, que é uma mudança de estação. Número 2, procure homens e mulheres que um dia foram ou são referência. E honra. Honra. Porque a honra destrava destinos. A honra destrava. Número 3, no meio da noite, que isso vai acontecer. Não. Para, Fabiano. No meio da noite. Não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe dominar pelo medo. Mas procure pessoas que também estão grávidos junto com você. Pessoas que estão passando por situações semelhantes a você. Procure pessoas que estão passando no meio da noite, que não vão te arrancar a sua fé, mas vão dizer: você já comprou um travesseiro? Pessoas que vão alimentar a sua fé. Pessoas que vão empurrar você para o lugar certo. Você está me entendendo, meu querido? Isso é muito importante. Porque as pessoas que você caminha, ou elas alimentam aquilo que você está grávido, ou elas arrancam aquilo que você tem. Número 3. Todo mundo anotou? Se não anotou, compra o livro. Entenda que antes de você ocupe um lugar, preste atenção, isso é muito importante. Entenda que antes que você ocupe um lugar aqui na terra, dessa nova estação, desse novo momento, desse novo sol que vai nascer na sua vida, você precisa ocupar lugares espirituais. Antes de Deus romper algo aqui na terra, Ele vai romper algo no seu coração lá em cima. A terra é só uma consequência que algo que foi rompido com você e Deus lá em cima. Traduzindo para o nosso contexto, saiba que mesmo que o sol não apareceu aqui, em algum lugar o sol está acontecendo. Então, se engravide do sol, se engravide da visão em Deus. Antes do sol aparecer aqui, ele vai aparecer no seu coração. Faz sentido o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer é que antes da manifestação física do sol, ou de uma nova estação acontecer, ou de uma, eu vou dizer, de um novo tempo na sua vida, ou de uma solução de um problema que você está vivendo, antes que isso aconteça, Ele vai te colocar dentro do seu coração. O sol precisa nascer antes dentro de você. Deu para entender? Outro ponto: não caia no erro de querer aprovação e apoio das pessoas. As pessoas vão achar que você está dormindo no meio da tempestade. As pessoas vão achar que você está feliz demais no meio da noite. No meio da noite. Não. As pessoas vão achar que você está muito feliz. Mas presta atenção, você não é responsável, suas contas estão uma loucura, um problema com um lugar, problema não sei do que, ministério está uma confusão. É um caos ao seu redor e você está muito em paz, você está muito feliz. Você era para estar sem cabelo, era para você estar desesperado, era para você estar indo. Você não estou assim não, cara. Não dou não. Eu sei que Ele não me abandonou. Eu sei, meu travesseirozinho fala comigo que eu vou atravessar essa tempestade. Porque quando eu comprei o meu travesseiro, essa é nova. Como eu comprei meu travesseiro, ele estava à prova de água. Ele não vai entrar no mar. Eu sei o travesseiro que eu comprei. É só uma estação que vai passar. Ele não vai se perder no meio do mar. Ele vai chegar do outro lado. Não se mova com motivações erradas. Outro ponto, já esqueci o número aqui porque eu não botou aí, tá? Não se mova por motivações erradas.
Não se mova por motivações erradas, porque você não consegue atravessar a estação se o seu coração não for guardado em Deus, blindado. Sabe o que é blindado? Uma das coisas que acontece são ofensas. O tempo todo o mundo e as pessoas querem ofender você, mas o seu coração tem que estar blindado de amor. Blindado. Você é morto, cara. Igual você ir num cemitério ou ir num velório e começar a xingar um morto. Eu nunca vi ele levantar ali e brigar com você. Fala para o teu irmão, você está morto. Se você está muito vivo, é porque Cristo ainda não vive em você. Você tem que estar morto. Esse é o momento de guardar a palavra. É guardar a essência e amar incondicionalmente as pessoas, e aprender a respeitar o tempo delas e o erro delas e a ofensa delas. Que você vai ser ofendido, isso é um fato. Que você vai ser ferido, é uma realidade. Agora minha pergunta é: a ofensa entrou no seu coração? A ferida marcou você? Ou no meio da cruz você ainda perdoa? Outro ponto, alguém está anotando o número? 7. O privilégio é seu de hospedar a glória. Meu Deus. Como assim? O privilégio, essa é muito quente. Preste muita atenção. O privilégio é seu passar pela noite e ver um dia o sol se levantar novamente. Que privilégio! Porque se o sol ficasse constantemente, você não teria o privilégio de ver o nascimento dele de novo na sua vida. Fabiano, você está diferente. Canta sobrenatural. Como é que... Oh, Enoque sumiu, foi translatado. Você está me entendendo? O privilégio é seu de passar pelo processo. É um privilégio, meu irmão, sabe por quê? Porque quando você passa pela prova, aí você é ungido. Se você não passa pela noite, você é abençoado. Mas se você passa pela noite, você é ungido. Muitos são abençoados, mas quem passa pela noite é aprovado, é ungido. Eu não quero ser abençoado, eu quero ser ungido. Outro ponto: se exponha, esse é um dos mais difíceis. Se exponha às verdades de outros ministérios, porque você não tem toda a verdade. Você não tem toda a visão. Então se exponha a pessoas diferentes de você. Aprenda a ouvir outras opiniões. Aprenda a ouvir um lado que talvez você ache que você é perfeito e você está totalmente errado. Aprenda a ouvir verdades de outros ministérios completamente diferentes dos seus, que carregam visões aparentemente totalmente diferentes das suas, mas que você vai aprender um lado de Deus que você nunca aprenderia se você não estivesse convivendo com eles. Aí você vai atravessar a noite. Quando pensamos que já temos todas as revelações, tal atitude nos bloqueará na outra parte do muro. A Bíblia fala que Neemias, quando ele reconstruiu o muro, as famílias foram divididas. O muro foi dividido em famílias. Então tinha família que não encontrava a outra. Cada parte do muro é uma revelação do reino. Está me entendendo? Cada parte do muro é uma revelação que Deus deu a cada família. Família representa, sabe o que? Tribo. Talvez você seja da tribo da adoração. Talvez você seja da tribo do louvor profético. Mas será que Deus não está com aquela irmãzinha do coque, ou aquela religioso, que está fazendo algo ali completamente diferente do seu, e quando você vê, Deus está com aquela pessoa de uma forma sobrenatural também, diferente de você, e você vai aprender algo tão lindo. Eu tenho um filho completamente diferente do meu, mas ele é amor, 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 amor.
Mas é tanto amor que, meu Deus, ele ama, eu tenho que guardar o coração dele de tanto que ele ama as pessoas, de tanto que ele ama ser fiel, como é que é a palavra certa? Ser justo. Eu tenho que guardar o coração dele, porque ele olha assim, ele não vê as coisas muito no lugar, mas ele ama, ele é amor purinho. E eu sinto perto dele assim, ele é totalmente diferente de mim, totalmente. O do meio é mais parecido comigo. É minha cara, meu jeito. Mas eu tenho sentado perto dele, eu falo assim, fala comigo, Daniel, o que você está vendo ali? Ele começa a falar, e Deus começa a falar através da vida dele. Outro ponto. Porém, se temos a segurança de podermos estar e sair do nosso contexto ministerial para servir a outros ministérios e lugares que não vão te dar nada em troca. Houveram momentos que Deus mandou, pega seu ministério e vai lá para a África, vai servir Hyde Baker, vai servir o Haiti, vai servir lugares, vai servir pessoas que não vão te dar nada em troca. Muito pelo contrário, vão te custar alguma coisa. Você paga a sua passagem e vai. Aí Deus falou comigo assim, é com esse coração, você sobe em lugares grandes em Deus, mas você também desce em lugares profundos em Deus. É no subir tão alto e conquistar grandes coisas em Deus, grava clipe, vai para a Lagoinha, faz conferência, mas Ricardo, não deixa de parar por uma pessoa. Não deixa de amar uma vida. Porque você se expõe a uma realidade que não é você. E por outro lado, você aprende. O Fabiano me conhece tanto que ele já começa a cantar as músicas que ele sabe. Mas pode voltar lá para o meio da noite. Outro ponto, queridos. Esse momento de Deus vai se posicionar. São 3 palavras. Recalibrar, anote aí. Realinhar e reposicionar. Deus te recalibra. Ele te realinha. Ele te reposiciona. Nesse contexto, Deus afirma o seu posicionamento. Ele mesmo trará os recursos para a visão, porque aquele que traz a visão, ele traz a provisão. E uma das coisas que mais Deus tem me mostrado em 25 anos de ministério é: não se preocupe com a provisão, se preocupe com a visão. Foca na visão, semeia a visão, enxerta a visão, alimenta a visão, olha para a visão, queima pela visão, e Deus vai trazer a provisão. Se os seus olhos estiverem na provisão, a visão se perde. Não sei se faz sentido, mas para mim faz muito sentido. Foca na visão, foca em vidas, foca naquilo que Deus mandou vocês fazerem. O sol vai se atravessar, a noite vai atravessar e o sol vai aparecer. Queima, e Deus vai te dar aquilo que você precisa. Esse é o Deus que a gente serve. Não se impressione com o tamanho da visão, nem com os aplausos, nem com pouco os elogios ou críticas. Se você não sabe lidar com os elogios, você jamais vai saber lidar com as críticas. Eu aprendo, porque talvez a gente está mais em evidência no cenário nacional. Tem gente que te ama, tem gente que te odeia. Tem gente que acha maravilhoso o que eu faço, que senta para mim, meu Deus, Ricardo, como é que você consegue, pai? Tem gente que não consegue olhar para mim. Aí eu falei, Jesus, vocês também não conseguiram olhar para o Senhor? Te chamaram de Beuzebu,
chamaram de príncipe das trevas. Eu vou pegar meu travesseirozinho e vou descansar. Eu não estou preocupado com o que eles pensam de mim, não. Eu estou preocupado com aquilo que o Senhor pensa de mim. Não se impressione com os aplausos, não se impressione com as críticas, não se impressione com os elogios. Torne-se uma pessoa focada nos céus. Ocupe lugares secretos. E a visibilidade e a necessidade da notoriedade nunca ocupará o seu coração. Porque o seu coração já foi ocupado. Deu para você entender? A notoriedade é algo que as pessoas têm fome hoje. Meu Deus, o que as pessoas têm feito hoje para ter views na internet? Ridículo. Eu acho ridículo. Meu Deus, como é que aquela pessoa pode fazer aquilo? Às vezes pessoas que eu conheço, ou pessoas que... Como é que só para ter um pouco de mais seguidores? Aí eu fico pensando, se Jesus estivesse na terra, se ele teria Instagram. O importante é quantos seguidores você tem. O importante é quem você está seguindo. Penúltimo, a única coisa que pode impedir você de chegar do outro lado, a única coisa que pode impedir você que o sol nasça novamente na sua vida é o medo, orgulho, negligência e falta de honra. Medo paralisa as pessoas. Orgulho é o princípio da queda. E honra é o destrave que não acontece na sua vida. Deus quer destravar seu ministério. Deus quer destravar a sua vida. E tem pessoas que não destravam porque não honram. Não aprenderam o princípio da honra. E o último é: cerque-se de pessoas que irão alimentar você no sobrenatural. Não veja os limites, a obra não é sua. Se fosse, a glória também seria sua. Quem levanta uma obra sozinha tem toda a glória daquela obra. Mas quem entrega e dorme no travesseiro não tem que sustentar, porque a glória é de Deus. Fique de pé no teu lugar, querido. Somos um tempo de Páscoa. Louvamos a Deus. Eu não sei se essa palavra chegou no teu coração, mas uma coisa eu te peço: não desista no meio da noite. Não é meio da noite. Hoje não é meio da noite, não foi ontem. Não desista no meio da noite. O sol vai voltar a brilhar novamente na sua casa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Desde a antiguidade não se ouviu falar, não se conhece um Deus que trabalha para aqueles que dormem. Aqueles que compraram um travesseirozinho e bordaram: Jesus, tu és o meu descanso. Você nunca vai ter depressão demais na sua vida. Você nunca vai passar pela síndrome do pânico. Pastor, mas é algo biológico. É biológico, sabe por que é biológico? Porque você deixou essa enfermidade entrar no seu coração. Você precisa ser descontaminado. Você precisa ser porque às vezes, eu sou engenheiro civil, né? Quando eu trabalhava com obra, a pior coisa que um engenheiro quer fazer é reforma. Ele prefere arrancar tudo e começar tudo do zero. Por quê? Porque reforma você tem que quebrar, desconstruir, arrancar, é entulho, é confusão, e quem é engenheiro bom não gosta de coisa velha. Quer arrancar tudo e botar tudo novo. Tem algum engenheiro aí? Você já olha Patrick, é verdade, Patrick. Também com o nome desse. Não é? Quer arrancar tudo e fazer do zero. Agora mostra reforma, tem que arrumar. Sabe, às vezes Deus precisa parar e reconstruir e desconstruir primeiro, para depois construir algo novo. Porque
Odre novo, odres novos em odres velhos se rompe. Vinho novo em odres velhos se rompe. Levanta as tuas mãos. Já estamos terminando. Mas eu quero que você entregue a sua vida para Jesus. Descansa. Ele é o nosso descanso. Hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia de Páscoa. Ele é a tua Páscoa. Para Israel, foi a noite onde o anjo da morte passou, mas nos umbrais do povo de Deus tinha o sangue do Cordeiro. O mundo pode estar um caos do lado de fora, primogênito morrendo, mas a sua casa é paz. O Cordeiro entrou. O Cordeiro entrou. O leão da tribo de Judá está contigo. O leão da tribo de Judá está rugindo sobre a sua vida. Que ruge o leão. Que o leão da tribo de Judá possa rugir sobre a sua vida. Que você aprenda a descansar nele.